Cadê os maridos dessa igreja aqui? Cadê os maridos? Vocês já estão com o caderno de receita aberto? Não? Uai, eu achei que vocês iam fazer o almoço hoje, ué. Hoje não é Dia Internacional da Mulher? Hã? Não é? Vem aqui, Mael, você vai fazer um churrasquinho? Porque os homens que não sabem cozinhar, pelo menos assar uma carne, devem saber, não é não? Parabéns, mulheres. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vocês são a razão da gente não sucumbir. Nossa, olha. Estou no clima do encontro de casais de ontem. Cadê a Simone? Quem veio no encontro vai entender a piada, entendeu? Quem não veio não vai entender, né? Vamos lá? Nós estamos numa exposição bíblica em Eclesiastes. E hoje nós vamos dar procedimento ali no capítulo 11. Pastor Eber pregou o verso de 1 a 6. Nós iremos dar continuidade do verso de 7 a 10. Eclesiastes 11, de 7 a 10. Uma temática que aparece pelo menos 4 vezes aqui no livro, ao longo do livro, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 9, se eu não estiver enganado, e agora novamente, que é essa temática sobre a gente se alegrar na presença de Deus, sobre vivermos uma vida feliz, uma vida de prazer, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Vamos ler o texto bíblico que diz: doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, adoramos o Senhor por mais essa manhã aqui, manhã de celebração, manhã de ceia, manhã onde nós podemos começar bem a nossa semana, adorando o Senhor e ouvindo a Tua voz. Por isso, nós queremos humildemente pedir ao Senhor que faça do nosso coração uma terra fértil, onde a Tua palavra possa adentrar. Talvez nós estejamos precisando dessa palavra. Talvez estamos buscando satisfação e alegria em coisas equivocadas. Precisamos que o Senhor realinhe o nosso coração. Precisamos que o Senhor constantemente nos traga de volta ao eixo. Por isso, é o que nós queremos, Pai. E pedimos ao Senhor, porque o Senhor tem esse poder. Eu não tenho esse poder, nós não temos esse poder, mas o Senhor tem. Por isso, por causa do Senhor e da Tua palavra, entendendo que o Senhor tem esse poder, Pai, nós queremos descansar no cuidado e na soberania do Senhor ao ministrar a Tua igreja ao nosso coração. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o livro de Eclesiastes, por diversas vezes, ele entra, nessa temática relacionada à alegria. Apesar dele falar diversas vezes a respeito da vaidade, e ele tentar trazer esse choque de realidade para nós, ele também, em pelo menos 4 passagens aqui, que eu não vou ler por conta do nosso tempo, ele mostra para nós que ele não só aproveitou a vida, como incentivou as pessoas a aproveitarem os seus dias, a aproveitarem a comida, não é? Tem um texto bíblico que ele fala que nós devemos comer e comer bem, aproveitar a família, aproveitar o mundo que Deus criou. E mais uma vez,
Depois de falar um pouco, né, do verso 1 ao verso 6, sobre as questões do plantio, sobre a necessidade de permanecermos na justiça, ainda que nós não venhamos a ver os frutos daquilo que nós estamos plantando, agora ele novamente vem adentrar a essa temática a respeito da alegria. Então, a primeira coisa que eu queria pensar com você aqui é sobre nós celebrarmos as alegrias da vida em todas as fases. Porque o texto ele vai falar e dar uma ênfase aqui no verso 9 em relação à juventude, sobre a qual todos nós aqui já passamos, ou estamos vivendo, ou ainda chegaremos lá. E mais especificamente o início do capítulo 12, o qual nós não vamos pregar hoje, ele vai falar de uma outra fase da vida, que é a fase da velhice. Bom, independentemente das fases em que nós nos encontramos, a intenção do autor do livro é despertar no nosso coração o desejo de aproveitarmos o ordinário, ou seja, as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Porque se nós não cuidarmos do nosso coração, nós temos a tendência de transformarmos a nossa vida em uma vida amarga, em uma vida onde nós não sabemos aproveitar as coisas boas que Deus nos deu. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com você essa manhã é sobre aproveitarmos as fases da nossa vida. Que Deus conceda graça a cada um de nós para que, à medida em que avançamos rumo à vida celestial, se assim eu pudesse dizer, nós possamos entender que cada fase da vida tem um propósito, tem uma necessidade, mas também tem a sua diversão, vamos dizer assim, tem a sua alegria. Ele começa dizendo no verso 7, né, doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Como a vida é doce e como, se nós percebemos ao redor de tudo que nós temos, como as bênçãos celestiais do Senhor têm nos alcançado em todo o tempo. Bom, o problema é que muitas vezes, não é? E aí agora a gente começa a adentrar, mas o problema específico, o nosso coração, por enganoso que ele é, por pecaminoso que ele muitas vezes não consegue ver a vida dessa forma. Às vezes por conta das opressões diárias, do trabalho, das coisas que fazemos ou não fazemos, nós acabamos tendo a nossa cosmovisão um pouco distanciada daquilo que a Escritura ensina, e nós começamos a olhar para a nossa vida como se fosse uma vida enfadonha, cansativa, cheia de problemas e por aí vai. Mas a grande verdade é que nós temos muitas coisas a agradecer. Muitas coisas a agradecer. E eu acho que um dos sentimentos que a gente corre o risco de experimentar, tanto em relação ao relacionamento pessoal com as pessoas, quanto com a nossa família e quanto com o próprio Deus, é o sentimento de ingratidão. Esses dias eu tinha acabado de almoçar com o Flávio, tinha acabado de almoçar com o Flávio, e eu peguei a minha família e nós resolvemos sair para algum lugar para tomar um sorvete, né? E eu estava naquela santa expectativa de que ia ser um tempo muito bom juntos ali em família. Então eu brinquei com os meninos assim, o papai vai fazer uma surpresa para vocês. Ah, que legal, tal, qual que é a surpresa, papai? E aí eu falei, não vou falar e tal. E aí a gente foi. E quando chegou lá no sorvete, o Benjamin virou e falou assim, eu não quero sorvete, eu quero açaí. Filho, aqui não tem açaí. A gente veio aqui para passar um tempo gostoso em família e aqui tem sorvete. Aí ele fechou a cara, não quero sorvete. Qualquer semelhança comigo e com você no que diz respeito ao Senhor, mera coincidência, não é? Aí passou um pouco, a Bia foi infectada pelo vírus pecaminoso e começou a dar os piti dela. Por fim, eu já estava com raiva. Eu olhei para Simone e falei assim, amor, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos embora para nossa casa. Vim aqui gastar, sei lá, R$60 de sorvete
para esse miserável do meu filho, uma ingratidão no coração, a outra chorando até cansar, e aí na mesma hora, no meu coração, o Espírito Santo veio e falou assim: pois é, né? Quantas vezes você não faz a mesma coisa? O Senhor te dá as bênçãos todos os dias, a graça dele manifesta, o amor dele derramado. Você levanta de manhã e você olha para ele e diz: mas não era isso que eu queria? Não era isso que eu queria, Senhor? Eu queria outra coisa. Deus, o que o Senhor está fazendo por mim não é o suficiente. Deus, até quando o Senhor vai me testar? Deus, até quando o Senhor vai fazer isso, vai fazer aquilo? E a gente enche o coração de uma série de questionamentos e uma série de ingratidão em relação ao soberano, aquele que declarou o seu amor escancaradamente por nós na cruz. Então, o Espírito Santo, ele é fantástico, porque ele nos ajuda a perceber na vida de um pequeno menino de 5 anos, que a essência dele é a mesma essência de um pai de 40. Tem pecado lá, tem pecado aqui. Tem ingratidão lá, tem ingratidão aqui. Então, muitas vezes, quando olhamos para a nossa vida, somos talvez levados, muitas vezes até por questões malignas, porque quando você para olhar, por exemplo, para o Éden, estava tudo tão bom, tudo tão belo, tudo tão maravilhoso, e o que Satanás faz é despertar no coração de Eva falta de contentamento. E ele desperta no coração dela dizendo: olha, mas se você comer como Deus, você será. E aí os olhos dela faz o quê? Uau! Será que tudo que eu tenho não é suficiente? Será que tudo que Deus me deu, tudo que Ele falou, tudo que Ele promulgou não é suficiente? E então a ausência de contentamento no coração daquela mulher faz com que ela então abocanhe aquele fruto. Porque ela perdeu a satisfação, ela perdeu a alegria naquilo que o Senhor estava fazendo na vida daquele casal. Então nós precisamos cuidar do nosso coração, para que em meio às coisas pequenas da vida, nós possamos aproveitar ao máximo. E aí não tem como eu, talvez, variar demais as aplicações bíblicas, mas o que eu quero é que você entenda o conceito e o princípio. Então, você sempre vai ter a opção de ver a vida por um outro lado. Você sempre terá a opção de olhar para uma situação de forma diferenciada. E a forma como você olhar para isso está diretamente relacionado à sua fome, à sua experiência, à sua sede por mais de Deus. Porque quando estamos cheios do Senhor, quando estamos fortalecidos no Senhor, temos a tendência de olharmos para, inclusive, situações adversas de forma positiva. Conseguimos ver coisas em lugares que o ímpio não verá. Conseguimos ter sabedoria e discernimento que o próprio livro de Eclesiastes nos impulsiona a buscar quando olhamos com os olhos de Deus. A vida é doce. E as bênçãos do Senhor brilham como o sol da manhã. Meu primeiro convite para você e para mim nessa manhã é que nós possamos olhar para a vida com uma nova perspectiva. Não olhe para a vida como um lugar de amargura, como um lugar onde só há dor e sofrimento, mas olhe para a vida e aproveite a vida em todas as suas fases e em todos os seus momentos. Então, rapidamente aqui, na linha do tempo do pastor Fabrício, nasceu, cresceu numa família cristã
e aproveitei a minha infância, a minha adolescência na roça, andando a cavalo, construindo jangada e pescando e fazendo tudo que eu podia fazer, coisas que eu não vou fazer hoje, porque eu não moro mais na roça, eu moro na cidade, e eu aproveitei a fase da minha vida naquele momento. Tive cachorro, aproveitei o máximo que eu pude. Saí dessa fase, trabalhei na igreja, 17 anos já estava como líder do Ministério de Louvor, me entreguei nesse ministério, coloquei as minhas energias ali, a minha força ali, e a vida foi passando, e aproveitei a minha juventude com os jovens da minha igreja, fizemos tanto acampamento, que hoje quando fala de acampamento eu tenho até tremor, porque a gente trabalhou demais em acampamento e carregava caixa de som. Tinha umas caixas de som que, sem brincadeira, acho que era da minha altura, dava o que fazer para levar aquelas caixas para o acampamento. E aproveitamos a fase quando Deus nos deu. E aí casei, aproveitei, não é, o casamento. 12 anos casados sem filhos. Fizemos tudo o que Deus permitiu que a gente fizesse. E agora é outra fase da vida, agora os filhos chegaram. Outras responsabilidades. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Em todas essas fases, o diabo está ali tentando roubar a nossa alegria. Todas elas. Ontem eu estava falando com os casais e eu estava dizendo o seguinte: quantas vezes eu chego cansado em casa, a única coisa que eu queria é que as crianças estivessem dormindo, para eu poder deitar no meu sofá e ficar em paz e tranquilo. E eu falava para os casais como que esse sentimento é um sentimento o quê? Egoísta. Ué, pastor, mas você não pode ter um tempinho para você descansar? Posso, claro que eu posso. Mas a minha prioridade não é o descanso. A minha prioridade é servir a minha casa. Vocês entenderam, irmãos? A sua prioridade não é o seu descanso. A sua prioridade é servir a sua família. Então, quando o Fabrício chega em casa e quer sombra e água fresca, a única coisa que o coração dele está revelando é um coração egoísta que pensa em si mesmo e que perdeu a alegria em amar e servir a sua casa. Então, o poder do Espírito Santo é justamente esse. A gente perde a sanidade por um momento e a gente começa a questionar coisas boas que Deus nos deu para que nós nos alegrássemos. Mas aí o Espírito Santo vem e fala assim: ô ser miserável, volta aqui para a linha. Você esqueceu que você foi chamado para isso? Você esqueceu que você foi chamado para ser pai? Você esqueceu que você foi chamado para amar? Você esqueceu que você foi chamado para servir? E aí, rapidamente, a cabeça começa a processar isso, desce para o coração e você chega em casa e pronto. Vai ajudar a sua esposa ali com as crianças, vai aproveitar aquele tempo, vai contar uma história, vai fazer eles dormir e aproveitou a fase da vida. Esse é o ponto. Precisamos aproveitar as fases de vida que Deus nos deu. Então, em nome de Jesus, tome essa palavra de Deus, para que você olhe para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja, para o seu trabalho, para onde Deus colocou você, como um lugar onde, mesmo que as circunstâncias sejam desafiadoras, você pode extrair dali alegria no Senhor. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, e aí agora ele dá aquele choque de realidade que Eclesiastes sempre gosta de fazer. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo que virá é vaidade. Não é que o autor aqui está sendo pessimista, não é que ele está querendo agora, tá bom, já afaguei demais, agora eu vou vir com a vara. Não, não é isso, ele só está querendo trazer esse choque de realidade, mostrando para nós que a vida não é simplesmente momentos de delícias. Então nós precisamos saber que o dia mau chegará. Entende a dinâmica do pensamento do autor? Ele diz: aproveite,
se delicie. Veja a vida de uma forma boa, saudável. E aí logo em seguida ele diz, porque vai ter momentos de trevas. Porque terão momentos de dor. Então, se nos momentos propícios ao prazer, se nos momentos propícios que Deus nos dá para que a gente possa se alegrar, nós não nos alegrarmos, então a vida vai ser realmente só canseira. Efésios 5,16 nos garante, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Depois, no capítulo 6, o próximo capítulo, quando ele está falando da armadura de Deus, Efésios 6, capítulo 13, verso 13, Efésios 6, verso 13, o autor diz, por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então o próprio autor aqui de Efésios, o apóstolo Paulo, ele está também trazendo esse choque de realidade, dizendo que sim, aproveite bem o tempo, mas saiba que existirão momentos de dor, momentos de sofrimento, momento em que as coisas não vão parecer tão boas assim. E ainda assim o texto diz, tome a armadura de Deus para que você permaneça inabalável. Então, esse é o choque de realidade que o autor de Eclesiastes traz para nós. Por um lado, nós precisamos aproveitar a vida e tudo aquilo que Deus coloca que é propício para que nós possamos nos alegrar. Por outro lado, nós temos esse realismo de que na existência aqui nesse mundo, caído em pecado, nós muitas vezes iremos sofrer. Iremos ter momentos de dor, de sofrimento. E aí ele sai dessa sessão e ele faz a mesma dinâmica nos 2 versos seguintes, só que agora utilizando a questão da mocidade. Ele diz no verso 9, alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá conta. Percebe a dinâmica? Lá em cima ele fez essa dinâmica. Olha, aproveite seus dias, aproveite sua vida, porém saiba que dia de trevas virão. Agora ele repete a mesma dinâmica usando a juventude. Olha, você é jovem, aproveite seus dias, aproveite a sua vida. Ele chega até a usar a expressão, ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os teus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Então, a juventude, não é essa? Por isso que eu coloquei lá em cima que nós devemos celebrar todas as fases, ou celebrar as alegrias das fases da nossa vida. Porque realmente a juventude é linda. A juventude é boa. Quando a gente para pensar, nós temos tanta energia, né, Flávio, quando a gente é jovem, não é? Esses dias eu estava conversando com o Flávio sobre isso, que tem coisas que se eu e o Flávio quiser fazer hoje, a gente não tem nem tempo, né, Flávio? Não, a gente não tem tempo e não tem energia para fazer. Porque passou. A fase para se fazer determinadas coisas passou. Inclusive a fase para errar demais, né, Flávio? Nós não estamos mais na fase de ficar errando demais. Agora, passou dos 40, meu amigo, acerta aí, porque senão para recobrar depois vai dar muito trabalho. Mas quando você é jovem, não. Quando você é jovem, se você quebra o braço, 15 dias você está zerado. Mentira, eu não sei nem se é isso não, eu estou só viajando aqui. Mas você faz loucura e tem energia para tudo, e serve na igreja, e faz aquilo. Eu lembro na minha juventude que, meu Deus do céu, não saía da igreja, era na igreja o tempo inteiro. Eu ministrava louvor de manhã, a nossa igreja tinha 2 cultos, a gente ministrava os 2 cultos, então a gente ia de manhã para a igreja, ia para a casa do meu avô, almoçava, 3h30, 4 horas da tarde, estava na igreja, a gente ensaiava, ministrava o primeiro culto, participava do culto, ia para o segundo culto, saía da igreja 10 horas da noite, feliz da vida, ainda ia comer uma esfirra em algum lugar.
Porque a gente era jovem, estava animado, queria estar com a galera, queria participar das coisas. Não é? Quantos de vocês, irmãos, não seguiram nessa mesma rotina enérgica? A juventude é uma fase, um tempo, onde a gente se alegra, onde a gente se diverte. E aqui é claro que o autor, não é? Eu espero que ninguém esteja interpretando o texto bíblico dessa forma, não é? Quando ele diz que o jovem deve andar nos caminhos que satisfazem o seu coração, ele não está falando aqui sobre libertinagem. Ele não está falando aqui sobre o jovem escolher qualquer caminho e cair nos prazeres, por exemplo, da imoralidade sexual, e da glutonaria e da bebedice. Não é esse o ponto. O que o autor está dizendo é, jovem, cara, a sua fase é boa, aproveite. Você está numa fase boa, aproveite. E quantos dos nossos jovens estão perdendo a alegria de viver? Quantos dos nossos jovens, por conta da pressão da vida e da sociedade, muitas vezes chegam nessa fase onde eles deveriam estar florescendo, eles estão exaustos. Muitos querendo tirar a própria vida, porque não tem alegria. Entraram num automatismo, em uma vida automática, não é? Uma vida automática, onde a vida perdeu o propósito, perdeu a alegria. Meu amigo, quando a gente é jovem, se a gente erra, se a gente toma uma decisão errada, se você começa a faculdade que você não quer fazer, depois, você muda de ideia e pronto. Você não tem filho, você não tem esposa, você não tem casa para sustentar, você não tem essas responsabilidades que um pai de família tem e que impedem ele agora de falar assim, vou dar no louco aqui, né, Marcelo? E vou sair. Não! O que se espera de nós, homens casados, mais maduros, é que a gente tenha um mínimo de sanidade. Mas do jovem, não. Quero ir para fora. Vai para fora. Quero morar em Portugal. Vai para Portugal. Vai. Se der zebra, você volta. Você está sozinho. Mas o que vai acontecer é você dormir num albergue e passar uma fomezinha ali, não é? Mas você está sozinho e está tranquilo. Então é uma fase onde o jovem pode aproveitar suas energias, sua existência e tantas outras coisas. Mas isso não quer dizer que isso só acontece na fase da juventude. Isso acontece em todas as fases. A gente só precisa mudar a nossa cosmovisão e olhar para as circunstâncias de acordo com aquilo que Deus nos move a fazer. O texto diz: todas estas coisas Deus lhe pedirá conta. Só para o jovem? Claro que não. Para todos nós. Romanos 2,16 diz assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. O Senhor Jesus voltará e nós prestaremos contas para Ele. O texto encerra dizendo: afaste do seu coração a mágoa, remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Ou seja, novamente o autor de Eclesiastes traz o choque de realidade. Ele diz assim: cara, aproveite, divirta-se, né? No contexto falando para os jovens, mas aí ele diz assim: olha, a sua juventude vai passar como passa a primavera. Não é? As estações voam, as estações passam. Quando você menos percebeu, acabou a primavera. Então o autor traz esse choque de realidade dizendo: olha, aproveite sim as fases da vida, aproveite, mas saiba que todas elas irão passar. E é por isso que a conclusão nata desse livro é: teme a Deus, ame o Senhor, dedique a sua vida ao Senhor, porque o mundo vai dizer para você: siga seu coração, siga seus prazeres, siga seu desejo. Mas Provérbios capítulo 4, 23 vai dizer: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Deus nos ajude a nos alegrarmos com equilíbrio, celebrarmos as diversas fases que Deus nos dá, encontrarmos beleza no ordinário. Encontrarmos beleza no ordinário. O que é isso?
encontrarmos beleza nas coisas mais bestas da vida. Encontrarmos beleza no levantar cedo, preparar um café, tomar um café em família, porque você não sabe se amanhã seus filhos estarão aqui para você repetir essa cena. Aproveitar os nossos pais enquanto eles estão com saúde, enquanto o Alzheimer não chegou. Aproveitarmos enquanto nós temos recebido de Deus. Esse é o despertar do autor de Eclesiastes para nós. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a se colocar de pé. Senhor, graças te damos por essa manhã. Queremos encher o nosso coração de alegria por estarmos aqui, por podermos cultuar o Senhor, por podermos ceiar, celebrando a vitória de Cristo Jesus. Oh Deus, enche o nosso coração de alegria. Dá-nos prazer de estar em tua casa, como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh Pai, que nós possamos ter a nossa visão moldada de acordo com a tua vontade, para que ao olharmos para as fases da nossa vida, que cada um de nós aqui vivencia no hoje, possamos absorver dali e aproveitar dali coisas boas e maravilhosas. E nos momentos desafiadores, nos tempos de trevas, possamos estar ancorados na rocha, que é o Senhor. Dá-nos essa graça. Queremos amar o Senhor, queremos nos alegrar com a vida, porque a vida é uma dádiva do Senhor. Que seja assim para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, e agora que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Pode se sentar? Rapidamente os avisos, por favor, projeta para mim. Churrasco dos homens é amanhã às 19 horas. Você que é homem, por favor, venha, traga seus filhos, né? O meu Benjamin já está há uns 2 meses falando, papai, que dia que vai ser o churrasco dos homens? Que dia vai ser o churrasco dos homens? Eu, calma, vai ter, não é? Então traga seu kit churrasco, 1 quilo de carne e um refrigerante, e nós estaremos reunidos amanhã aqui para a gente fazer o quê? Celebrar, não é? Para a gente se alegrar. Próximo. Treino especial feminino de jiu-jitsu e defesa pessoal. Treino voltado exclusivamente para mulheres, dia 11 de março, às 8 horas aqui na igreja. Pastor, não sei nem o que é jiu-jitsu, não sei lutar, não tenho a roupa especial. Não tem problema, isso é uma aula especial, tá? O nome diz aula especial. Pode vir